Fazem 2000 anos desde que a Virgem Maria deu à luz um homem judeu de pele escura oliva, através do poder e do amor de Deus. Este homem acabou mudando o curso da história, alterando o destino do tempo e dividindo a cortina do templo. Ele foi o homem mais importante a viver e contou a história mais importante com sua vida, morte e ressurreição. Mas 1548 quilômetros ao norte, outro menino está nascendo. Ele não é o homem mais importante a viver, mas também acabará mudando o curso da história para sempre, não vivendo a história mais importante de todos os tempos, mas contando-a a um povo que não a merecia. Seu nome é Saulo, e, com o tempo, ele se tornará um dos homens mais influentes, inspiradores e divisivos de seu século, segundo apenas a história que ele vive para contar. Saulo nasce em uma família em Tarso, da tribo de Benjamim. Não há dúvida de que ele é nomeado após um de seus mais ilustres ancestrais, o rei Saulo de Gibeá, um homem dividido que, segundo a história, mudou de um homem zeloso de Deus para um traidor assassino. Saulo de Tarso procura desfazer o que seu homônimo iniciou. Tarso, nos dias modernos, na Turquia, foi conquistada por Roma 70 anos antes de Saulo nascer. Enquanto existem muitas teorias, é provável que os avós de Saulo possuíssem terras antes da colonização romana desta cidade próspera, e como qualquer pessoa do século I saberia, se você possuísse terra em território romano, você e seus filhos receberiam cidadania romana e poderiam manter seus laços culturais sem repercussões, um prêmio cobiçado com certeza. Tarso, como capital da Cilícia, era um centro de comércio, riqueza e conhecimento, pois ostentava uma das maiores universidades do mundo conhecido, rivalizando apenas com Atenas. Saulo passa os anos mais influentes de sua vida nesta cidade movimentada e, como cidadão romano, tinha acesso a grande parte do que a cidade tinha a oferecer. Mas sua família era profundamente judia. Seu pai, um fabricante de tendas e fariseu, ensinou ao filho os truques do ofício por 14 anos. Quando Saulo completa 14 anos, por volta de 20 depois de Cristo, seu pai provavelmente o incentivou a estudar sob um velho amigo da família, Gamaliel. Não era qualquer um que estudava sob Gamaliel. Gamaliel era um dos fariseus mais importantes de seu tempo e era influente na teologia liberal do judaísmo farisaico. Ele ensinava como aplicar a lei às questões sociais contemporâneas enfrentadas por Jerusalém. Ele ensinava como você poderia interpretar a lei para uso diário, tornando-se mais saudável, mais sábio e mais próspero do que seus vizinhos, uma veia teológica que teria sido atraente para a família abastada de Tarso. Então, em 2018, Saulo começa seu treinamento farisaico formal. Os fariseus eram uma seita apenas da classe média do judaísmo do primeiro século que buscava interpretar a lei por meio de questões modernas. Eles eram frequentemente considerados liberais em sua teologia e surgiram como uma reação ao elitismo dos saduceus e escribas de seu dia. Aproximadamente 10 fariseus foram selecionados para se sentar no mais alto conselho de Jerusalém, a lei chamada de Sinédrio. O Sinédrio detinha o maior poder em todo o judaísmo e incluía membros de cada grupo respeitado e o sumo sacerdote. O que o Sinédrio aprovava tornava-se a lei para todo o judaísmo, independentemente da localização. Paulo estuda sob Gamaliel por cerca de 8 anos antes de retornar a Tarso para servir na sinagoga local. É então que Saulo recebe a mensagem de uma vida. Apenas alguns anos depois, ele foi eleito por Gamaliel para se sentar no conselho do Sinédrio. Assim, com uma mente ansiosa e uma vontade esproveja a luz para o mundo, Saulo se recusa. Ele os chama estritamente de um nome de constrangimento, os nazarenos, uma nova seita de blasfemadores zelosos. Saulo começa um movimento violento dentro do Sinédrio para reprimir esse novo pensamento. Ele começa a buscar e questionar os primeiros seguidores, pescadores não obstante, pessoas comuns sem educação, questionando sua autoridade. Saulo e seus contemporâneos os acusam estritamente de não proclamar a Jerusalém que Jesus é o Messias judeu, mas os discípulos não obedecem. A notícia se espalha pela igreja em Jerusalém. Temendo por suas vidas,
fogem para suas casas na Ásia Menor. Vários meses passam enquanto o Sinédrio debate e discute a melhor maneira possível de sufocar esse novo movimento, e ao ouvir sobre sua popularidade para o norte, decidem que passarão uma lei, a lei que proibirá a qualquer membro da família judia que viva em Antioquia de participar do novo movimento radical sob ameaça de prisão ou pior. E quem melhor para enviar esses perseguidores do que Saulo? Enquanto viaja para Damasco para perseguir os seguidores de Jesus, uma luz brilhante do céu o derruba. Ele ouve uma voz que o chama pelo nome. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele responde, quem és tu, Senhor? E a voz responde, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mas levante-se e entre na cidade, e lá lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam viajando com ele ficaram sem palavras, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo se levantou do chão, e embora seus olhos estivessem abertos, ele não viu nada. Então eles o levaram pela mão e o trouxeram para Damasco, e por 3 dias ele ficou sem ver e nem comeu nem bebeu. No final desses 3 dias, um homem fiel chamado Ananias, de Damasco, relutantemente encontrou o Salvador de Saulo, Jesus, um homem que ele agora chamava de Cristo. Isso é o que as Escrituras dizem. E imediatamente algo como escamas caiu de seus olhos e ele recuperou a visão. Então ele se levantou, foi batizado e, tomando alimento, ficou fortalecido. Por alguns dias ele esteve com os discípulos em Damasco. Não consultei imediatamente com ninguém, nem subi a Jerusalém para aqueles que foram apóstolos antes de mim, mas fui embora para a Arábia e retornei novamente a Damasco e imediatamente proclamou Jesus até o dia e a noite em ordem para matá-lo. Mas seus discípulos o levaram durante a noite e o deixaram descer por uma abertura na parede, abaixando-o em um cesto. E depois de 3 anos, ele havia chegado a Jerusalém. Em Jerusalém, Saulo começa a consultar Pedro e Tiago por 15 dias sobre a ressurreição e sobre a vida e a pessoa de Jesus, o Cristo. Mas isso não é uma calorosa recepção para Saulo. O Sinédrio ouviu tudo o que Saulo vinha pregando, e os homens e mulheres judeus ouviram tudo o que Saulo havia se esforçado para esconder desta mensagem universalmente importante. Começamos a ver o plano cósmico de Deus para a plenitude do tempo se desdobrar ao longo das Escrituras. Vemos que o plano de Deus para a cultura humana e florescimento começa e termina com a unidade por meio da diversidade de seu povo. O Sinédrio ouviu tudo o que Saulo vinha pregando, e os homens e mulheres judeus ouviram tudo o que Saulo havia se esforçado para esconder desta mensagem universalmente importante. Começamos a ver o plano cósmico de Deus para a plenitude do tempo se desdobrar ao longo das Escrituras. Vemos que o plano de Deus para a cultura humana e florescimento começa e termina com a unidade por meio da diversidade de seu povo. No coração do reino de Deus está o movimento messiânico judeu, homens e mulheres judeus e samaritanos, que decidiram que Jesus é o Messias tão esperado. Então vemos que gentios do primeiro século, como os de Antioquia ou Corinto, têm acesso a este mesmo Jesus. Saulo percebe que está fora de seu elemento neste novo espaço. Então rapidamente para em Tarso e recruta Barnabé, um homem que cresceu imerso na cultura helenista, para ajudá-lo a guiar a nova igreja. Até agora, as notícias de Jesus Cristo se espalharam principalmente por meio de viajantes que vieram a Jerusalém, ouviram a boa notícia e voltaram para casa. No entanto, após um ano pastoreando a igreja de Antioquia, Saulo e Barnabé recebem um chamado divino para ir e pregar essa boa notícia da absolvição do pecado às cidades gentias. O impacto que essa primeira jornada missionária terá na formação da identidade de Saulo e da igreja cristã, como um todo, não pode ser subestimado. A companhia zarpa de Seleucia, uma cidade portuária em Antioquia, e navega para Chipre. Aqui, Sérgio Paulo, um procurador romano, é convertido ao cristianismo. Saulo percebe que pode alcançar mais pessoas assumindo um nome mais helenista, como seu novo amigo convertido. E é aqui que Saulo oficialmente se torna Paulo de Tarso.
Eles partem de Chipre e vão para Antioquia da Pisídia e seguem para o leste até Icônio, onde novamente são recebidos com forte oposição, a ponto de serem ameaçados de apedrejamento. Então eles fogem para Listra, onde a tensão da viagem finalmente aumenta. Os gentios confundem Barnabé com Zeus e Paulo com Hermes, encarnado depois que os dois curam um homem aleijado em nome de Jesus. Com todo esse sacrilégio, o grupo de pessoas que tem vindo à sua igreja e pregado aos gentios que eles devem ser circuncidados sob a lei de Moisés para se tornarem cristãos. Após um debate acirrado sobre esta teologia da justiça pelas obras, Paulo e Barnabé decidem levar sua questão aos apóstolos em Jerusalém. Em algum momento entre 48 e 50 d.C., o apóstolo Tiago preside o concílio de Jerusalém com Pedro e João e qualquer outro apóstolo que tenha decidido ficar em Jerusalém. Uma acirrada discussão se segue sobre a importância da lei do Antigo Testamento em relação à nova aliança em Jesus Cristo. Pedro faz um discurso emocionado sobre a salvação pela graça através da fé em Jesus Cristo. Paulo e Barnabé relatam os sinais e maravilhas que Deus fez entre os gentios através deles. Depois de muita deliberação, Tiago chega a uma conclusão sobre a questão. Não devemos sobrecarregar os gentios convertidos com as práticas judaicas da lei mosaica. A notícia emocionante leva Paulo e Barnabé de volta a Antioquia, onde decidem ir em outra jornada missionária para pregar esta boa notícia aos gentios. Mas, de repente, uma forte discordância surge entre os dois missionários. Curiosamente, é mais ou menos sobre a justiça das obras de alguém, ou seja, de seu amigo João Marcos, que Barnabé encontrou dentro de si para perdoar, e Paulo não. Paulo acredita que Marcos é um risco e se recusa a ir com ele em outra jornada. Em vez disso, decide ir com Silas. Enquanto dorme em seu acampamento em Troade, Paulo de repente se encontra acordado nas margens da cidade portuária e vê um homem na margem oposta em Macedônia chamando-o. Paulo conclui que isso deve ser uma mensagem do Espírito de Deus. No dia seguinte, o grupo de revolucionários zarpa para Neápolis, uma cidade portuária no canto norte da Grécia. Aqui, seu amigo e autor Lucas se junta a eles, pois está coletando informações para um novo livro que está escrevendo. Eles caminham meia jornada ao norte de Neápolis para Filipos. Aqui, Lídia, uma negociante de púrpura, é convertida ao cristianismo. Eles pregam o evangelho na prisão local e o carcereiro é convertido e sua família é batizada. Depois de uma estadia encorajadora em Filipos, eles partem para Tessalônica, onde encontram oposição dos judeus e da cidade. De Tessalônica, eles fogem para Bereia, onde os judeus recebem a palavra com prontidão, mas são seguidos pelos judeus de Tessalônica, causando mais tumulto. De Bereia, eles navegaram para Atenas, uma cidade que Paulo deve ter estado ansioso para chegar, mas eles não passam muito tempo lá. Ele prega seu famoso sermão no Areópago e é ridicularizado. Então eles partem imediatamente para Corinto, onde passam 1 ano e meio. Aqui, Paulo escreve suas cartas à igreja de Tessalônica. Após uma estadia frutífera em Corinto, eles retornam a Antioquia, onde foram enviados. Mas Saulo percebe que Deus o chamou para mais. Aparentemente, Deus tem algo mais importante para Saulo fazer. Saulo pede a permissão de Pedro e Tiago para voltar a Jerusalém e celebrar a festa de Pentecostes com a igreja lá. Depois de muitas lágrimas e muita ansiedade, eles também resolvem que seja feita a vontade deles e não a deles, deixando Saulo ir para sua morte. Quando Saulo chega a Jerusalém, o clima é tenso, como ele previu. O Sinédrio está furioso por ele ter deixado o judaísmo e ter pregado aos gentios. Quando a festa do Pentecostes começa, uma multidão enfurecida o agarra e começa a espancá-lo, gritando: "Mata-o!" Saulo é preso pelas autoridades romanas. E sabendo que sua morte está próxima, ele escreve suas últimas palavras a Timóteo e a Tito, exortando-os a permanecer firmes na fé. Finalmente, em algum momento entre 64 e 68 d.C., Saulo, o perseguidor de Cristo que se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios, é levado ao local de execução em Roma, onde é decapitado por ordem de Nero.
O dicionário cristão diz o seguinte sobre o fim da vida de Paulo. No tribunal, vestido de púrpura imperial, estava um homem que, num mundo mau, havia alcançado a proeminência de ser o pior e mais vil de todos. Um homem manchado de todos os crimes, um homem cujo nome era sinônimo de todo tipo de maldade. E eis que aquele que o mundo havia repudiado, a quem o mundo havia julgado indigno de viver, era o homem escolhido para levar a mensagem de esperança e salvação por todo o mundo conhecido, aos gentios. A mensagem de que, embora todos tenham pecado e estejam destituídos da glória de Deus, a justiça de Deus está disponível pela fé em Jesus Cristo. Portanto, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas nele temos redenção por seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. Um mistério que foi ocultado dos séculos e das gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Para ele seja a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre.